questões materiais, a realização material. Jesus vai falar que a felicidade é algo que está dentro de Deus para promover que você entenda. Não é aquele discurso de autoajuda. Acredite em você, não. É algo que Deus promove em você, a minha igreja. Então, deixa que ele faz logo no começo. Jesus não está falando para pessoas que estão muito felizes. As pessoas ali, naquele sermão, que estão ouvindo aquele sermão, não estão muito satisfeitas com a vida. Por que, pastor Wagner? Pensa que naquele tempo havia um império romano. Eles estavam sendo controlados pela casa de Herodes. Herodes, ele fez algumas construções suntuosas. Ele gastava rios e rios de recursos para poder colocar palácios, para fazer reformas. Pelo menos 11 reformas, segundo o mestre Israel. Esse mesmo povo que pagava impostos, que acabava enriquecendo pessoas aproveitadoras. Então, qual que é a nossa visão hoje? Quando o governo mudar, seria difícil, mas o governo mandar, quando houver mudança social de status, de bem-estar social, existe até um coeficiente de felicidade dado às famílias. Há alguns países que o coeficiente de felicidade maior, porque tem um índice de desenvolvimento humano maior. Então, sempre haverá um desejo humano pela felicidade a ser alcançada. Então, quando Jesus ele fala, bem-aventurado, ele vai dizer de 8 bem-aventuranças, 8 características, mas eu não vou falar dessas 8. Não vou falar das 8 bem-aventuranças, eu vou citar 3 dessa noite. Então, Jesus vai falar de 8 bem-aventuranças sobre algo que já está em alguém que é salvo. 8 bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças no passado, pelo menos até o 6 e 7, alguém já viu aquelas igrejas bem antigas? Bem antigas. Alguém que já viu aquelas igrejas bem antigas, quadradas? Não vê quadrada, você só vê em 8 lados. Sempre um octógono. E esse octógono era para lembrar as pessoas das 8 bem-aventuranças. Isso até só até o 6 século. Você vai ver, você não vê igreja quadrada, a igreja tem um lado, você vê que tem 8 lados ali, certinho, nessas igrejas antigas. Então, meus irmãos, quando Jesus ele vai falar aquelas pessoas, ele sabe exatamente que tipo de pessoa que ele está lidando. Pessoas que estão ouvindo ali são pessoas que se sentiram oprimidas. Pessoas que queriam olhar para o futuro, olhar para frente e enxergar a felicidade. Então, em primeiro lugar, quando Jesus fala, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito. Alguém já chamou alguém de pobre de espírito? Porque parece uma ofensa. Você é pobre agora mesmo? Parece um insulto. Ah, você é pobre de espírito. Isso parece um insulto, mas não é. Não é um insulto. Jesus está dizendo, feliz é quem é pobre de espírito, mas não é esse conceito que a gente tem de pobreza. É quem reconhece sua pobreza espiritual. Entende? É quem reconhece que é pequeno e dependente de Deus. Esse é o pobre de espírito que Jesus fala. E esse pobre de espírito que reconhece que é pequeno é feliz. Porque você sabe o seu lugar. Em primeiro lugar, quer ser feliz de vez? Reconheça o seu lugar. Reconheça quem você é. Quem você é? Pequeno, dependente de Deus, pobre de espírito. Isso vai te ajudar muito. Muitos pregadores, muitos servos do Senhor caíram. Não foi, em primeiro lugar, porque foi problema moral. Não é o maior problema. Foi a ausência da pobreza de espírito. Foi a altivez de espírito. Foi a soberba espiritual. Foi o sentimento de que é maior do que os outros crentes. Esse foi um dos primeiros pecados. Não foi o problema moral,
a queda, o pecado da vaidade, da luxúria ou da avareza. Não foi isso em primeiro lugar. Claro que em muitos casos foi, mas muitos servos do Senhor caem porque não entendem, olha, eu sou pequeno. E aí é infeliz. É infeliz porque não percebe o seu verdadeiro tamanho. O fariseu e o publicano, o que fala da parábola do fariseu e publicano que o nosso Senhor menciona? Qual deles foi humilde diante de Deus? O publicano. O publicano era bem visto na sociedade? Sim ou não? Não era bem visto na sociedade. O publicano era uma pessoa vista como traidora. Era aquele que cobrava impostos, era aquele que trabalhava no império, era aquele que não era assim. Era uma pessoa tida como um servidor, aproveitador do sofrimento. Tem que imaginar que foi esse que Jesus enxergou como sincero. Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Não conhece a oração dele? Que coisa linda, não é? Então, quer ser feliz? Seja humilde. Humilde de espírito. E há algumas traduções, a Almeida Revista, por isso que eu mencionei a Almeida Revista atualizada e comparei com a revista corrigida, e aí vem, uma vai falar humildes, a outra vai falar pobres de espírito, mas o sentido é esse mesmo, tá bom, meus irmãos? Então eu acredito que haja algumas traduções divergentes aqui, mas fiquem em paz, essa é a tradução, tá bom, meus irmãos? Então, as bem-aventuranças, entenda isso, as bem-aventuranças, elas não são promessas individuais. Olha, faça isso que você vai ser feliz. Não. As bem-aventuranças são indicação, são lembrete. Aquele convertido, aquele transformar, que haja assim, é feliz. Vamos lá para o versículo 4. Pula para o 4, por favor. Versículo 4, eu quero que o irmão leia em voz alta, por gentileza. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. 5, pode avançar até o 7, pastor, por favor. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Amém. Obrigado, pastor. Vamos parar nessa bem-aventurança aqui. Nós não vamos mencionar todas, vamos falar da misericórdia. Vamos pensar no que é misericórdia, pastor Wagner. A palavra radical miséria e cardia. Miséria e coração. Quando você vê a miséria do coração do outro, quando você vê quem é o ser humano de verdade, quem é que sofre na tua frente, quem é que é o ser humano? É uma pessoa dependente de Deus, mesmo quando você acha que ela não merece o agir de Deus, ou ela não merece o livramento de Deus. Você ter misericórdia das pessoas é algo que vai te trazer a felicidade. É algo que não é uma promessa que você pratica quando você tem uma nova vida, quando você é convertido. O crente em Jesus eu não aceito, nós não podemos aceitar o crente em Jesus com um sentimento implacável diante dos outros. Não muito tempo atrás, quem é que lembra do presidente Fernando Henrique Cardoso? Levanta a mão. Aqui os mais antigos vão lembrar. Quem tem mais de 35 vão lembrar até do tempo da eleição, do primeiro mandato, eu também era garoto, nos primeiros, estava quase para tirar do título na época, que foi eleito. Meus irmãos, ele recentemente, ele foi interditado pela justiça por consumação dos próprios filhos por conta do Alzheimer. Então ele não tem mais condições, ele está com 93 anos, assim. É isso mesmo. E por conta da condição dele, ele não pode mais responder de si mesmo. E aí colocaram na internet essa situação, o ex-presidente está nessa situação e tudo, e você tem que ver o povo lá na internet comentando, né? Está tendo o que merece. Bem feito para esse aí, roubou o povo, tomara que borra. E crente em Jesus fala isso. Está tendo exatamente o que merecia, né? Porque fez coisas ruins. Aqui a gente não entra no mérito político, partidário, quando hipótese alguma. Aqui eu entro no mérito
que Jesus disse sobre esses casos. Onde está a sua misericórdia? Quando é que você vai parar de dizer que o sujeito tem o que merece e orar para que ele se converta no momento de lucidez antes de se encontrar com a morte? Quando é que você vai mudar o teu jeitão? Tem misericórdia? E recentemente eu falo do lado, né? O pessoal da esquerda, o pessoal da direita. Essa semana ainda o José Dirceu, um problema no câncer, anticâncer gravíssimo, e o pessoal lá, o José Dirceu é um PT, tem que morrer mesmo, não é? Não é assim? Cadê a sua misericórdia? Então, independente do espectro político, isso não é uma pregação política, é para você refletir na tua vida com Deus. O que você olha para as pessoas e diz, essa pessoa, ela é tão dependente de Deus quanto eu, ou eu sou superior a ela? Então, em segundo lugar, lembre-se quem são as pessoas. Lembre-se, somos todos carentes de que Deus faça algo por nós, que Deus traga novo tempo para nós, principalmente de uma pessoa que nunca se converteu, uma pessoa que não teve encontro com Jesus, muito mais uma pessoa dessa. Então, meus irmãos, os que põem em ação a piedade podem esperar a mesma misericórdia, tanto dos homens quanto de Deus. Se quer misericórdia, quer a miséria, quer que Deus veja a miséria no seu coração, veja a miséria no coração do outro também, velho. Não é só a tua família que sofre, não, ó. Quer ser feliz? Para de dar um peso diferente para a tua família, um peso diferente para os outros. Os outros merecem castigo, os outros merecem morte, os outros merecem câncer, mas a tua família não. Que conversa é essa? Percebe onde está indo a nossa cristandade hoje em dia? Então não vamos parar por esses caminhos, porque são caminhos de infelicidade. Aí está sofrendo aí, não sabe por quê. Depois está chorando aí, não sabe por quê. Não vê propósito de vida. Vê a vida amarga, aí não sabe por quê. Não está cumprindo a palavra. Não está vivendo como Jesus deseja que você viva. Praticando a misericórdia. Olhando quem sofre. Olhando com outros olhos. Olhando as pessoas com o olhar de Jesus. Percebe, não? Com o olhar de Jesus. Já parou para olhar aquele teu patrão ruim com os olhos de Jesus? Ou um parente? Já olhou com a misericórdia de Jesus para essas pessoas? Quer ser feliz? Olhe com a misericórdia de Jesus para essas pessoas. Eu tinha ele está vivo ainda, né? Tem um pastor lá do Piauí, na terra da minha esposa, ele Regina, minha esposa, minha amada esposa, né? Quando eu era solteiro, eu ficava, vou casar, vou apresentar minha esposa na igreja, né? Agora que eu casei, agora que eu estou casado, tem que dar, né? Tem que levantar a moral dela, agora tem que cumprir o que eu falei, né? Tem que cumprir. Está aqui minha esposa abençoada, na terra da minha esposa, Regina, no Piauí. Tem um pastor que ele é muito querido. E às vezes, eu sempre tenho uma história, só de eu citar ela sabia. Só quando ele tem os problemas, pastor Lucas também vai perceber. Quando encaramos alguns problemas no ministério pastoral, às vezes a gente consegue enxergar alguma maldade nas pessoas. Né? É muito ruim quando a gente enxerga a maldade nas pessoas, quando as pessoas estão fazendo de maldade. Né? E percebe quando as pessoas estão querendo ter um mal, assim, né? Muito ruim, porque você é dentro da igreja. O pastor passa muito por isso. Às vezes a gente vê o mal, mas a gente não pode retalhar na mesma força. Porque não foi para isso que Deus chamou a gente no ministério. Não foi para a gente se vingar do irmão que está tentando fazer alguma coisa. Percebe? E os filhos dele, eles sempre reclamam do pai deles. Papai, aquele irmão lá da igreja, ele vive querendo tirar o Senhor do teu carro. Aquele irmão da igreja fala mal do Senhor pelas costas o tempo inteiro. Vem, vamos orar por eles. Eles ficam com raiva do pai, o pai é assim, porque parece que é uma coisa de um tonto, né? Parece que o sujeito é tonto. Está todo mundo aprontando nas costas dele. Ele não é burro, ele percebe que as pessoas agem mal contra ele, mas ele pratica misericórdia, vamos orar.
Vou trazer esse irmão aqui em casa, morar com a vida dele, né? De repente, pastor, às vezes tem essas coisas, né? Às vezes a gente faz o enterro da pessoa, faz o enterro da mãe da pessoa, vai para o hospital visitar a família e essa pessoa vai querer que você saia da igreja depois. Essa pessoa vai voltar, você sai da igreja, mas faz parte, são coisas da vida, coisas do mistério. Então, a misericórdia, terceiro lugar, versículo 8 e 9, vou contar com a ajuda de uns irmãos aqui, 8 e 9, um voluntário ou voluntária que leia, por gentileza, versículo 8 e 9, capítulo Mateus 5. Bem-aventurados os cujo coração considerou a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém. A paz que Jesus fala aqui, quando Jesus fala os pacificadores, esse é o terceiro lugar. Para você promover a paz. E quando se fala em promover a paz, a gente está falando de ONU aqui, promover paz no mundo, que pode ser bom, se feito da maneira certa. A gente não está falando disso. A gente está falando de outra paz. Não é aquela paz, paz e amor, bicho grilo, não. É a paz que está dentro de você. Você, como crente convertido, você tem que transmitir essa paz. Tem gente que não vive em paz e não quer que ninguém viva em paz. Vai fazer de tudo para a tua vida ser um transtorno total, porque essa pessoa não tem paz no coração. Então, quando Jesus fala dos pacificadores, não é essa ausência de guerra física, é a paz que só Jesus pode te dar. Quando Jesus fala dessa paz, ele vai falar em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não é isso que eles falam? É essa paz. É disso que ele está falando. Não é a paz que a gente, vamos promover a paz no mundo. Isso é bom, é agradável, mas não é essa paz que ele está falando. É a paz que você promove para ser feliz de vez. E quando eu falo feliz de vez, é aquilo que eu comentei no início. Aquela alegria que você tem no começo, depois muda. Tem uma conquista na vida, depois esquece essa conquista. Eu tive um filho maravilhoso, agora eu estou triste porque escolheu a faculdade errada. Percebe não? Você vai ter, se você essa felicidade foi essa que busca, essa não é de vez. Essa não é de Deus, não é de Jesus. A de Jesus é perene, para sempre. É aquela que ele quer que você promova. Né? Então, vocês concordam comigo que Deus é um Deus de paz? Então ele quer que você promova essa paz. Que você viva em paz. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E filhos de Deus aqui não é necessariamente um filho de Deus. O filho de Deus que é aquele advindo da conversão. Mas filhos de Deus, por exemplo, e uma expressão, filhos da desobediência. Se é filho da desobediência, não significa que você é oriundo da desobediência, mas significa que você age como uma desobediência. Então, se você é filho de Deus, você promove a paz, Deus é um Deus de paz. Então, você promove a paz, você age como Deus, faz coisas que Deus aprova. Amém, igreja? Feche seus olhos, por gentileza. Vou pedir a você que reflita nessa noite. Onde está a sua felicidade? Onde está essa tua busca pela felicidade? Isso vai para crente também, não é só não crente, não. O crente, às vezes, tem essas ansiedades, essas preocupações e deixa Deus de lado. A primeira parte dessa mensagem falou sobre isso. Você confia em Deus, você entrega a sua felicidade a Deus, você entrega para Deus de verdade a sua pobreza de espírito. Está preparado para isso? Esse nome, por favor.